Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então. Agora a gente está no capítulo 6, capítulo de termodinâmica. Essa é a primeira aula. O que a gente precisa reconhecer inicialmente? A ideia de sistema. O sistema para a gente vai ser a região do espaço em que a gente está estudando o objeto. O objeto de estudo nosso é o gás. Lembrando que o gás, ele ocupa todo o volume disponível. Então, a gente vai classificar sistema em isolado, fechado, aberto e termicamente isolado, tá? Um sistema isolado, ele não vai trocar nem energia nem matéria, ele é isolado. Um sistema fechado, ele apenas não troca matéria, ele pode trocar energia. O sistema aberto é aquele que pode trocar tanto matéria quanto energia. E o sistema termicamente isolado, ele apenas não troca energia térmica, calor. Bom, o que a gente vai analisar nesses sistemas? A alteração das suas propriedades termodinâmicas, que são pressão, volume, temperatura e também número de mols, ou número de partículas. Então, na aula passada, a gente já viu as transformações isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Então, a gente vai retomar elas, tá? Aqui, inicialmente, a gente vai pensar no seguinte. O nosso gás, ele está contido em um recipiente. Então, esse aqui é o meu recipiente, tá? Isso aqui a gente chama de pistão. Essa tampa aqui é o êmbolo. Isso aqui é móvel, tá? Então, eu tenho moléculas de gás dentro do volume do pistão, aonde essa tampa, esse êmbolo, ele pode se mover. O que nós vamos fazer? Vamos fornecer energia térmica para esse gás, ou seja, vamos fornecer calor. O que vai acontecer? Essas partículas, elas vão ficar mais agitadas, com maior energia térmica, e elas vão acabar empurrando esse êmbolo para cima. Então, o gás vai acabar ocupando, olha só, um espaço maior. O gás, ele empurrou, então, o êmbolo. O gás, ele exerceu uma força, promovendo um deslocamento a uma distância d desse êmbolo. Se nós nos lembrarmos lá do primeiro ano da mecânica, o trabalho é o quê? É uma quantidade de energia em que uma força usou para promover um deslocamento em um objeto, tá? Então, F aqui é força, D aqui é um deslocamento. E que pressão é força sobre área. Então, veja, a gente pode reescrever o trabalho em termos da pressão e da área. Se no lugar de força colocarmos área vezes pressão, então a gente tem que o trabalho é pressão vezes área vezes uma distância, né? Um comprimento. Então, veja, o gás exerceu força sobre a área do êmbolo aqui, tá? E essa área vezes esse deslocamento vai me dar justamente essa variação de volume aqui que o gás sofreu. Inicialmente, ele só ocupava esse volume. Depois que houve a expansão, o gás exerceu trabalho, o gás forçou o êmbolo, provocando uma variação de volume. Então, a gente também entende o trabalho como sendo a pressão vezes uma variação de volume, tá? Então, tem que haver uma variação de volume. Então, é assim que um gás realiza trabalho. Ele sofre uma expansão e exerce força sobre o meio externo. Aqui no nosso caso, a gente tem esse êmbolo móvel que foi empurrado a essa distância D. Tranquilo? Então, olha só,
Na aula passada, a gente viu a expressão para energia interna do gás, onde a energia interna do gás é 3/4 de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta. Então, veja, se houver alguma variação de temperatura do gás, também vai mudar o quê? A sua energia interna. Então, um gás, ele pode pegar o calor recebido e transformar esse calor recebido, aqui, como a gente viu, tanto em trabalho, mas esse calor também pode provocar uma mudança na sua temperatura, logo mudando a sua energia interna. Então, olha só, o calor recebido pelo sistema, que pode ser convertido em uma variação da energia interna, um ΔU, ou usada para interagir com o meio exterior, por meio de um trabalho. T, isso aqui é a letra grega tal, tá bom? Então, no gás, o calor recebido pode ser convertido em energia interna e também em trabalho. Então, daqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica, que é só uma reescrita dessa relação aqui, aonde a variação da energia interna do gás, o ΔU, é igual ao calor recebido pelo gás diminuído menos o trabalho realizado por ele, tá? Então, na primeira lei da termodinâmica, a gente tem esse sinal aqui, que ele é do princípio de conservação. Ainda não está relacionado com se o trabalho é exercido ou realizado. Na fórmula, você diminui o trabalho realizado. O trabalho realizado é sempre positivo. Então, olha só, na primeira lei da termodinâmica, a gente tem que se atentar à convenção de sinais, tá bom? Porque a variação da energia interna, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo se a temperatura está aumentando ou diminuindo. A mesma coisa, o sistema ele pode tanto receber calor, então é um calor positivo para o sistema, ou ele pode perder calor, que é um calor negativo para o sistema. Então, olha só, para ΔU. ΔU positivo é um acréscimo na energia interna. A temperatura aumentou. ΔU negativo é uma diminuição da energia interna, ou seja, a temperatura diminuiu. Calor positivo é porque ele foi recebido. Calor negativo foi o calor que o gás perdeu. E o trabalho? Bom, se o gás expande, se ele aumenta o seu volume, o trabalho é positivo. Então, ele realiza trabalho sobre o meio externo. Agora, se o gás sofre uma compressão, então sobre o gás é exercido o trabalho. Então, o trabalho é negativo, tá? Esse sinal de menos é da primeira lei da termodinâmica. Esse trabalho aqui a gente sempre toma como o trabalho realizado, o trabalho positivo. Tranquilo? Então, a gente vai analisar cada transformação. Primeira, de A para B. Que tipo de transformação é essa? Está diminuindo a pressão, está aumentando o volume. Isso aqui está sobre uma curva bem hiperbólica. Então, aqui a gente tem uma transformação isotérmica. Ela é feita a temperatura constante. De B para C, o volume está diminuindo, a pressão se mantém constante. Então, a gente tem uma transformação isobárica. De C para A, uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. São todos sinônimos. Então, a gente vai analisar a primeira lei da termodinâmica em cada uma dessas situações e fazer uma interpretação. Primeiro, vamos analisar a transformação isotérmica. A transformação isotérmica, ela é uma hipérbole, a sua curva ela é hiperbólica. Se é isotérmica, significa que a temperatura não muda, então a variação de temperatura é zero.
Daí, se não muda a temperatura, não vai mudar a energia interna. Lembrando que a energia interna do gás é 3 meios de nRT. Então, se não varia a temperatura, não varia a energia interna. Então, da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que, numa transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho realizado. Então, analisando de A para B, a gente tem uma variação de volume positiva. De A para B, o volume está aumentando. Então, ΔV é positivo. Se o ΔV é positivo, como o trabalho é pressão vezes variação de volume, se a variação de volume é positiva, o trabalho também vai ser positivo. Então, de A para B, a gente tem que o sistema está recebendo calor e ele está exercendo o trabalho, está sofrendo uma expansão. E se for o contrário, de B para A? Bom, de B para A, nessa transformação isotérmica, a gente tem que a variação do volume é negativa, ou seja, o gás está sendo comprimido. Isso implica num sinal do trabalho negativo, ou seja, está sendo exercido o trabalho sobre o sistema. Então, o gás perde calor e sofre uma compressão. Sobre ele está sendo exercido o trabalho. Então, essa foi a transformação isotérmica, tá? Na parte 2 da aula, a gente vai ver as outras transformações, fazendo essa análise com a primeira lei da termodinâmica. Queria só deixar aqui um aviso que na quinta-feira, dia 7, a gente vai ter uma aula ao vivo, que vai ser para revisão ou tira dúvidas dos conteúdos do capítulo 6. Então, eu vou trabalhar especificamente as dúvidas das listas de exercícios postadas nas aulas do capítulo 6. O link vai ser disponível no horário. Então, 8h30 vai ser para as turmas E, F e G. E a partir de 10h15 para A, B, C, D e E. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.